não é aquela que um dia tanto desejou. A nossa vida é marcada pelos princípios, quer queiramos ou não, quer concordemos ou não. Não há como fugir desses princípios que regem as nossas vidas e regem também o reino de Deus. Mas há pessoas que insistem em nadar contra a corrente, há pessoas dando murro em ponta de faca, e há pessoas que estão frustradas, decepcionadas, porque não têm alcançado o que desejam, seus projetos não se realizam, porque os meios que têm buscado não favorecem essa concretização, essa realização. Pois bem, hoje eu quero tratar exatamente desses princípios que são pré-existentes, que são colocados e que não podemos desconsiderá-los. Por exemplo, o princípio da semeadura. Você vai colher aquilo que você plantar. Quem planta abacaxi vai colher abacaxi, não é? Quem planta laranja não vai poder colher banana. Se plantou laranja, vai colher laranja. Então, estas obviedades até que nós devemos observar. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Tem pessoas querendo colher aquilo que não plantaram. São princípios colocados e que não há como fugir destas verdades, não é? Foi o Cristo de Deus quem disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecimento da verdade vai nos libertar de tantas situações adversas, de tantas frustrações, e pessoas que não conseguem caminhar para frente, não conseguem progredir exatamente pela inobservância de princípios tão verdadeiros e tão presentes. Eu quero dizer nesta manhã que um princípio também poderoso e tão verdadeiro e presente é o princípio do alinhamento da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos sonhos e projetos com a vontade de Deus. Quando nós decidimos fazer e buscar esse alinhamento daquilo que é a nossa vontade com a vontade de Deus, quando esse alinhamento acontece, há um poder muito grande, porque o próprio Deus, que também se rege pelos princípios, passa a ser o maior interessado na realização do nosso sonho, do nosso projeto, das nossas vontades que estejam alinhadas com a sua vontade, com seus sonhos e com seus projetos. É simples assim, é tão somente buscar a vontade de Deus, procurar conhecer qual é o seu querer, qual é a sua vontade, quais são os seus planos, e Ele tem planos para todos nós. Houve uma mulher que decidiu buscar o alinhamento. Antes disto, ela sofreu muito porque Ana queria ter um filho. E durante muitos anos, ela buscou de formas erradas. Durante muitos anos, Ana se frustrou. Até que houve um dia que ela decidiu alinhar-se à vontade de Deus. Ela foi até o templo, a casa de Deus, e disse: Deus, se tu me deres um filho, mesmo estéril, né, eu vou dedicá-lo integralmente ao serviço em sua casa. Neste momento, houve este alinhamento que é poderoso quando alguém decide alinhar o seu plano com o plano de Deus, quando alguém decide alinhar os seus projetos com os projetos de Deus, quando alguém decide alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, o próprio Deus passa a ser responsável, cúmplice pela realização do seu sonho, do seu projeto, do seu querer. O próprio Cristo de Deus viveu isto e nos ensinou isto. Você se lembra no jardim do Getsêmani, quando Jesus orou intensamente
e disse, mesmo não querendo, porque o Cristo não queria morrer daquela forma. Ninguém quer morrer, né, minha gente? Em sã consciência, ninguém quer morrer. Mas é porque então que as pessoas se matam, as pessoas suicidam. É porque elas são tomadas por uma força do mal e naquele momento de fragilidade, de vulnerabilidade, cometem atitudes insanas. Parece que elas saem de si porque, na verdade, ninguém quer morrer. E o Cristo de Deus também não queria morrer, mas no Getsêmani ele buscou o alinhamento da sua própria vontade com a vontade de Deus, submetendo-se à vontade do Deus soberano. E ele disse, Pai, se podes ou se queres, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas contudo que se faça a sua vontade, e não a minha vontade, dizia o Cristo de Deus. Na oração do Pai Nosso, a oração universal, que diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Veja só, o alinhamento está presente até na oração universal que o Cristo de Deus nos ensinou. Pois bem, Ana queria um filho. Deus precisava de um profeta, de um juiz e de um administrador em Israel. Quando Ana quis um filho e se submeteu ao alinhamento da vontade de Deus, que era ter um profeta, que era um juiz e que era um administrador em Israel, houve ali então um alinhamento. E com este alinhamento, aquela que era estéril passou a ser mãe. Aquela que não podia gerar, passou a gerar, porque o Espírito de Deus é quem vai tratar do encaminhamento. O modus operandi é por conta dele. A realização é por conta dele, indiferentemente das oposições, das adversidades, dos reveses, dos impedimentos, não é? Independentemente das impossibilidades humanas, quando esse alinhamento é estartado, quando esse alinhamento é deflagrado, o poder de Deus vai se materializar de uma forma descomunal, inexplicável, de uma forma transcendental, metafísica, mas presente, imanente, verdadeira. O alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus vai resultar em milagres, em maravilhas, e muitas pessoas têm experimentado isto e muitas outras ainda não conheceram essa grande verdade que nós apresentamos para você nesta manhã. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas é o próprio Deus quem vai encaminhar em sua vida. Pode crer nisso, né? Esse alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus vai resultar em coisas lindas, projetos realizados, sonhos concretizados segundo o poder e a misericórdia do Deus eterno, o Deus de Israel. Que Deus te abençoe nesta manhã e que este alinhamento se aplique na sua vida e você vai descobrir coisas lindas e grandiosas que esse Deus pode fazer na sua vida.